Muito obrigado por permitir que eu entre em contato com você para refletirmos juntos sobre as propostas celebrativas do SAL, Serviço de Animação Litúrgica. Se você ainda não conhece a nossa página, eu quero convidar você a acessá-la no endereço www.liturgia.pro.br. Eu lembro que a diferença está em PRO. Neste mês de fevereiro de 2022, nós celebramos 4 domingos do tempo comum do ano C, o ano litúrgico em curso, no qual lemos o evangelista Lucas. Celebramos o 5º domingo, o 6º domingo, o 7º domingo e o 8º domingo do tempo comum do ano C. Todos domingos do tempo comum. A pedagogia litúrgica de janeiro de 2022 conduziu mistagogicamente os celebrantes a refletir e celebrar as celebrações iluminadas pela vida cristã. Especialmente nos 3 últimos domingos de janeiro, a dinâmica mistagógica propôs 3 modos de viver a vida cristã: na obediência ao Evangelho, em comunidade e viver a vida cristã pelo testemunho profético. As celebrações de fevereiro de 2022 continuam no mesmo processo mistagógico da vida cristã, mas a partir de um dado fundamental da nossa vida cristã, o discipulado. A vida cristã só pode ser autêntica se for vivenciada no discipulado. Não é suficiente conhecer teoricamente o Evangelho, é preciso empenhar a vida pelo Evangelho, iluminar a vida cristã no Evangelho. E isso vai acontecer no caminho do discipulado. Nesse tempo de igreja sinodal, a igreja que vive na América Latina empenha-se na formação de discípulos e missionários de Jesus Cristo. As celebrações dominicais de fevereiro, elas vão oferecer essa oportunidade excelente para refletir sobre a vocação ao discipulado na igreja sinodal, uma igreja que caminha junto, que vive a sua missão evangelizadora na sociedade pelo testemunho do discipulado. O discipulado é a condição natural da vida cristã. Quem aceita viver autenticamente a vida cristã, naturalmente torna-se discípulo e discípula de Jesus. E o primeiro passo para ingressar no discipulado encontra-se no acolhimento da palavra. O exemplo proposto pela liturgia é Pedro e seus irmãos. Ouviram a palavra, ouviram o Evangelho, deixaram a praia e o barco para seguir Jesus, como é proclamado no 5º domingo, que é o 1º domingo de fevereiro. Existe, contudo, um fato que merece ser considerado. O acolhimento da palavra não é algo simples, que não se configura unicamente pela razão, entender mentalmente, e menos ainda pela emoção. Configura-se mais profundamente pela experiência do temor a Deus. A experiência do temor a Deus é uma experiência que mexe com as estruturas existenciais, que mexe com a praia, com o barco, que mexe com o trabalho de cada um de nós, que coloca no meio de tudo a nossa existência, mexe com o nosso contexto existencial. E o 5º domingo apresenta justamente essa experiência de acolhimento da palavra em Isaías, em Paulo, em Pedro. Na visão, Isaías ouve a voz de Deus que faz tudo tremer. Ele se reconhece impuro por estar na presença de Deus. Pedro passa pela mesma experiência ao ouvir a palavra de Jesus. Paulo ouve a palavra de Deus através da Escritura, que faz reconhecer a sua indignidade diante dessa palavra. Em nenhum deles, Isaías, Pedro e Paulo, a palavra encontrou uma vida estéril, mas um terreno existencial de acolhimento.
Na nossa proposta celebrativa do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica, nós sugerimos celebrar o 5º domingo apresentando o discipulado como obra divina na vida cristã. E a inspiração encontra-se no Salmo responsorial. O discipulado é uma obra divina que conta com o acolhimento da palavra para ir mar adentro, para aceitar o desafio de deixar praias onde estamos acostumados a ancorar os nossos barcos existenciais. Desafio de buscar águas onde pescar o sentido profundo da vida, valorizando a transcendência divina. Todo esse processo exige o discernimento, que significa tempo de meditação, tempo para a formação e tempo também para o acompanhamento, como fez Jesus com os seus discípulos no decorrer de toda a sua vida terrena. O segundo aspecto presente no caminho do discipulado é a necessidade de total confiança em Deus. A experiência do discipulado, através do discernimento, faz entender a necessidade do discípulo e discípula depositar toda a confiança de sua vida em Deus. O discípulo e discípula de Jesus não desprezam um bom emprego, mas não colocam nisso o sentido da existência, pois sua confiança é colocada totalmente em Deus. É uma experiência radical, evidentemente, que é denominada na espiritualidade cristã como opção fundamental. A palavra do 6º domingo fala da confiança em Deus, apresentando a figura do pobre, no sentido bíblico do Anauim, daquele que conta unicamente com Deus para sobreviver. A Bíblia elogia a sabedoria do pobre por não se apegar em seguranças terrenas. A liturgia do 6º domingo trata o pobre como sábio e proclama o pobre também como bem-aventurado. Dizer que confiamos em Deus é muito comum na nossa cultura cristã, mas assumir atitudes confiantes exige desapego e a relativação dos bens materiais. O salmista do 6º domingo é categórico. A felicidade do discípulo e da discípula encontra-se em confiar totalmente em Deus, em confiar-se totalmente a Deus. E esta é uma decisão arriscada e desafiadora na vida cristã, que pelo discernimento continuado vai modelando o coração do cristão e da cristã na estrada do discipulado até o momento de converter-se para confiar unicamente em Deus. E este é o grande desafio do discipulado. Consideramos, portanto, o acolhimento da palavra como a primeira necessidade para entrar no discipulado de Jesus, isto lá no 5º domingo do tempo comum, e acabamos de considerar agora o desafio da confiança total e irrestrita em Deus para viver o discipulado. E agora a proposta do 7º domingo, viver o discipulado para participar da santidade divina. Eu lembro que o enfoque pedagógico das propostas celebrativas do mês de novembro de 2021 foi iluminado pela mistagogia da santidade. O cristão é chamado a ser santo e santa. O mesmo desafio acontece na celebração deste 7º domingo com um esclarecimento. O discípulo e discípula cristãos pautam suas vidas na santidade divina, vivendo de modo misericordioso. No dizer da teologia de São Paulo, o discipulado modela o cristão como homem novo, modela a cristã como mulher nova a partir do Espírito vivificante, do Espírito que dá vida nova, a vida da santidade divina. Para São Paulo, o discípulo e discípula de Jesus é muito mais que um ser, que uma criatura racional. A identidade do discípulo e discípula de Jesus é de alguém que tem o Espírito Divino no seu coração, dentro da sua vida. Paulo chama tal natureza humana de homem e mulher espiritual, porque eles são conduzidos pelo Espírito de Jesus. E disto compreende-se que o discípulo e discípula assumam o mesmo comportamento que Jesus tinha para com todas as pessoas.
O homem e a mulher espiritual não adotam a violência ou a agressividade, mas adotam o critério da misericórdia divina, que se distingue pelo perdão e pelo respeito à vida, que acolhe bons e maus e chega ao extremo de amar os próprios inimigos. A vida cristã, portanto, marcada pelo discipulado, comporta-se não pela agressividade da vingança, mas oferecendo a outra face, a face da compreensão e do acolhimento. O discípulo e discípula que vive como ser espiritual, quer dizer, que vive com o Espírito de Jesus dentro de si, passa a pensar como Deus, que ama a pessoa humana sem considerar o seu pecado, no dizer do salmista, que é capaz de chegar ao extremo do amor, perdoando até mesmo os inimigos, uma vida que sempre se empenha na preservação da vida de todos, até mesmo dos inimigos. O 7º domingo do tempo comum, como que explica aos celebrantes que o discipulado é um caminho ativo da vida espiritual cristã, marcado pelo relacionamento misericordioso, que em última instância se caracteriza pelo amor à vida de todos. E isso só é possível quando se vive com o Espírito de Deus, quando se participa da santidade divina. No decorrer do mês de fevereiro, a mistagogia nas celebrações dominicais considerou 3 atitudes de quem ingressa no discipulado de Jesus. A atitude de acolher a palavra, a atitude da confiança total em Deus e a natureza de homem e mulher espirituais. No 8º domingo, a proposta celebrativa do Sal, do nosso serviço de animação litúrgica, sugere celebrar e refletir sobre a identidade do único mestre da vida cristã, que é Jesus Cristo. Nós, discípulos e discípulas do Evangelho, temos um único mestre, e esse único mestre é Jesus Cristo. Jesus é um mestre especial no sentido que ele não se preocupa em ensinar uma doutrina ou então uma filosofia existencial. É um mestre que revela o segredo da vida. O segredo da vida é viver em Deus, caminhando na estrada do Evangelho, caminhando no caminho do discipulado. Este é o grande segredo da vida. Jesus é o mestre que orienta os seus discípulos, que orienta suas discípulas a iluminar o olhar de suas vidas com a luz do Evangelho, para produzir os bons frutos do reino de Deus no meio da sociedade. Parafraseando o salmista, o discípulo e discípula de Jesus é como uma árvore plantada perto da água que produz muitos frutos e que floresce para embelezar e saborear a vida com o sabor divino. Por isso não vale a pena seguir mestres cegos que vivem propondo pensamentos positivos. O mais importante é cultivar o sentido da vida. Merece atenção o fato de Jesus apresentado como mestre, chamar a atenção para o olhar. A primeira parte dos ensinamentos de Jesus enfoca os olhos, o olhar. O discípulo e discípula enxergam a vida com a luz do Evangelho, e isso lhes possibilita uma visão diferente da realidade. Ele não é reduzido por um mestre cego, não é conduzido por um mestre cego que ensina os ensinamentos do mundo, que são ensinamentos opacos, incapazes de mostrar o sentido profundo da vida plena. Jesus é o único mestre da vida cristã que propõe o tesouro do seu ensinamento como proposta de vida, como estilo de vida. E esse tesouro é o Evangelho. E aqui, como na primeira celebração de fevereiro, no 5º domingo, retorna o tema do discernimento no ensinamento de Jesus. Discernir o tesouro do seu coração, olhar para dentro da própria vida e retirar dela o que impede viver plenamente, para nela colocar unicamente o Evangelho. Esse é um processo de discernimento, de se colocar diante do tesouro de sua vida, jogar fora o que não presta e pouco a pouco ir abrindo espaço para o grande e belo tesouro do Evangelho. De modo muito breve, eu procurei apresentar o que nós estamos sugerindo em nossas propostas celebrativas do Sal,
É o serviço de animação litúrgica para celebrar os domingos deste mês de fevereiro, que são conduzidos pela mistagogia pela luz do discipulado, que está presente nos 4 últimos domingos desta primeira parte do tempo comum. Em nossa página você encontra o texto escrito, o texto da Pedagogia Litúrgica de Fevereiro, onde você pode ter acesso a esse texto. Se você ainda não é assinante do SAL e desejaria ter as nossas propostas celebrativas e dominicais, e também as propostas das grandes solenidades, eu quero convidá-lo a acessar a nossa página no endereço www.liturgia.pro.br. Deus nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.